Olá! Hoje nós estamos voltando ao escritor alemão Hermann Hesse. Aqui no canal você encontra O Lobo da Estepe e Demian, que são duas obras muito relevantes, e o livro de hoje é Siddhartha, também um livro importante na obra do Hermann Hesse, né? Com esses nós completamos então 3 livros. Eu vou deixar os links dos outros vídeos na descrição. Eu já contei em outro vídeo que o escritor, ele nasceu em uma família muito religiosa. Seus pais eram missionários protestantes e pregavam o cristianismo na Índia. Então, Hesse viveu na Índia e mais tarde, em 1911, o escritor ainda vai fazer uma nova viagem à Índia. Ou seja, ele conhecia muito bem aquela cultura e toda a religiosidade que a cerca. E o romance Siddhartha, ele vai se passar na Índia, claro, por isso eu estou falando disso, né? E vai falar dessa busca pelo divino, pelo estado de alma perfeita, ou pelo nirvana, né? Na visão de alguns. Não é um livro religioso, tá, gente? É um romance. O personagem principal do livro, chamado Siddhartha, ele foi inspirado, obviamente, na pessoa do indiano Siddhartha Gautama, ou Gautama. Eu vou falar Gautama aportuguesado, porque eu não falo hindi, tá? Vamos preferir a forma aportuguesada. E quem era o Siddhartha Gautama? Era nada mais, nada menos que o Buda, o criador do budismo, que surgiu na própria Índia, claro, entre os séculos 6 e 4 a.C., então muito antes do cristianismo. Então o budismo é muito antigo. O Siddhartha Gautama, ele era um príncipe que renunciou ali ao reinado, aos bens materiais da sua família, em busca da iluminação. E quando ele conseguiu, ele chegou nesse estado de iluminação, ele criou uma ordem, né, uma ordem religiosa, para que junto com seus seguidores viajassem pela Índia pregando o Dharma. E Dharma vai ter inúmeros significados diferentes, né? Mas em linhas gerais é uma busca por uma conduta equilibrada, amorosa, virtuosa, né? Acho que principalmente virtuosa. Já o Siddhartha, personagem do romance do Hermann Hesse, também vai nascer em uma casa rica. Ele é filho de um Brahmane, que é uma espécie de um sacerdote, uma casta bem alta lá na Índia, né? E o Siddhartha era quase que completo, né? Ele era rico, bonito, inteligente, né? Mas nada daquela vida de doutrina, de orações, né? Que tinha muito, que eram sacerdotes, os brahmanes, né? Parecia preenchê-lo. O Siddhartha achava que seu pai e os outros brahmanes também não tinham mais muito o que lhe ensinar. E ele sentia que ainda havia muito para aprender, muito para conhecer. E isso, claro, você vai fazer a relação com a vida do escritor, com a sua biografia, que também achava que a sua família de pastores super rigorosos não tinham todas as respostas. Quem conhece a obra de Hermann Hesse e um pouco ali da sua biografia, né, sabe que quase todos os seus personagens principais, os protagonistas, eles são um pouco autobiográficos. Então, um belo dia, o Siddhartha resolve deixar a casa dos pais. Ele e o amigo dele, Govinda, né, eles seguem os samanas, que são uma espécie de andarilhos, né, que fazem jejum, cumpre penitência. Mas depois de alguns anos seguindo esses andarilhos, o Siddhartha também começou a achar que aquele sofrimento todo não era o melhor caminho.
Então, ele e o amigo Govinda ouvem falar de um ser iluminado chamado Gautama, e então eles deixam ali o grupo dos andarilhos, dos samanás, e vão em busca do Buda, tá? Eu não vou, o livro é muito pequeno, eu não vou contar o resto, porque senão eu vou dar muitos spoilers, né? Eu quero que você leia o livro, né? É muito fácil a leitura. Mas eu quero chamar a sua atenção para algumas características desse romance que eu acho muito interessantes. Se você leu O Lobo da Estepe, se você leu Dimian, né? Eu já disse que os personagens principais são sempre um pouco autobiográficos, mas eles têm, talvez seja essa a razão de eu achar que eles são autobiográficos, né? Eles têm sempre uma busca pelo eu, uma busca pela sua essência. E no caso de Siddhartha, isso se repete, né? O Siddhartha também vai ser um personagem em busca do seu eu. E isso é muito próprio do Hermann Hesse. O Hermann Hesse está sempre, se você lê a biografia dele, você percebe que ele é muito ligado nessa espiritualidade, nessa busca pela essência. Tem um trecho do livro que o Siddhartha diz, abre aspas, era meu desejo conhecer o sentido e a essência do eu para desprender-me dele e para superá-lo. Porém, não pude superá-lo, apenas logrei iludi-lo. Consegui sim fugir dele e furtar-me às suas vistas. Realmente, nada neste mundo preocupou-me tanto quanto esse eu, esse mistério de estar vivo, de ser um indivíduo ou achar-me separado e isolado de todos os demais, de ser Siddhartha. E de alguma coisa eu sei menos do que sei de mim, de Siddhartha. Então, ele quer dizer que todo aquele monte de coisa que ele estudou, aquele monte de coisa de doutrina, não fez com que ele olhasse para dentro. Então, esse trecho é uma crítica a quem não olha para dentro, para quem não olha para si próprio, né? E que acha que vai encontrar as respostas para viver bem, para ser feliz, em livros, doutrinas ou seguindo cegamente uma religião. Então, esta é uma marca bastante forte na obra do Hermann Hesse e que tem a ver, e aí eu sempre digo que a biografia influi muito na obra de um escritor, né? Que tem a ver com a sua criação hiperreligiosa e contra a qual o Hermann Hesse se rebela quando percebe que religião não é o mesmo que fé. Eu sempre repito aqui no canal que as pessoas podem ter fé em alguma divindade ou em várias divindades e não seguir religião nenhuma, pois as religiões, elas são organizações criadas para organizar a sua fé. São criadas por seres humanos que erram, como eu, como você. Essas religiões não foram criadas pelas divindades, né? Elas cultuam as divindades. Então, fé é uma coisa, religião é outra. A narrativa de Siddhartha traz inúmeros textos indianos que você pode não conhecer, mas o tradutor, né, nessa minha bonita edição da editora Record, né, capa dura, fez um bom trabalho com as notas de rodapé que facilitam muito a nossa leitura, tá? Então fique tranquilo, apesar de se tratar de um romance que se passa na Índia, com a cultura, né, deles, com muitos termos, a gente não tem nenhuma dificuldade. Quero deixar claro, de novo, que não se trata de um livro de autoajuda, é literatura e literatura das boas, né? Mas é um romance que nos faz pensar em nós mesmos, que é outra marca da escrita de Hermann Hesse. É impossível, pelo menos para mim, ler uma obra dele sem fazer comparações ou analogias com a minha própria vida. Então,
eu acho que ele consegue isso, eu acho que esse é um dos grandes valores da escrita de Hermann Hesse. Ele consegue fazer a gente pensar sobre a gente mesmo. Uma curiosidade é que esse livro foi publicado em 1922, mas ele vai ser muito festejado décadas depois, nos anos 60, justamente porque a ideia central do livro é a valorização da experiência pessoal, né? Muito mais do que o conhecimento extraído de livros, de doutrina, de uma cultura ali já estabelecida. Ou seja, esse livro acompanhava muito bem a ideia do movimento de contracultura dos anos 60, né? Quando os jovens dos anos 60 questionavam e contestavam os padrões culturais vigentes, por isso que chama-se movimento de contracultura. Então o Siddhartha ali estava sempre na mochila dos hippies daquela época. Bem, com Siddhartha a gente completa 3 livros do Hermann Hesse aqui no canal. Claro que vamos falar de outros, mas aqueles 3 que eu considero fundamentais para você entender as marcas da narrativa, as marcas de conteúdo também, que são caros a ou eram caros a esse escritor, né? Eu sempre penso que para a gente poder falar, e eu repito isso muitas vezes aqui no canal, que conhece a obra de um escritor, no mínimo 3 livros de tempos diferentes, porque os escritores também mudam, né? Eles também amadurecem, eles também mudam a sua narrativa, né? As marcas permanecem, é muito difícil um escritor perder marca, né? Mas ele muda um pouco a sua narrativa, ele faz experimentação e isso é muito bacana. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu canal www.miriambevilacqua.com.br. Me siga no Face, me siga no Instagram, né? Vamos conversar um pouco mais sobre literatura. Até o próximo post.